vou falar sobre corrente elétrica, resistência elétrica, tá? E circuito elétrico, beleza? No livro de vocês é praticamente 3 capítulos. Isso tradicionalmente era dado em um capítulo só, antigamente, tá? No meu tempo, vamos dizer assim, tem muitas décadas, né? Esse conteúdo era visto junto, tá? Porque vocês vão ver aqui que ele está totalmente ligado uma coisa à outra, tá? Eu acho que não, nem não, pedagogicamente eu nem acho tão interessante você ver os 3 separados. Tá certo? Você fica meio sem saber para que serve cada um deles. E aqui eu vou ver todos juntos, tá? Só que antes eu vou fazer uma analogia aqui que eu tenho, que eu acho que vai ser interessante sim, tá? Para entender o todo, tá? Olha só, é, eu vou usar conhecimentos que vocês já tiveram até hoje e mostrar para vocês de certa forma, né? Não estou querendo ser simplificar demais não, mas mostrar para vocês que com muito cuidado para que eu não seja mal interpretado, que essa parte de elétrica, ela está em alguns momentos adaptando alguns conceitos que já existem antes, tá? Alguns conceitos que já existem, que vocês já conhecem, tá? Quando a gente vai falar de campo, né? Vai falar de campo elétrico, por exemplo, vocês sabem o que é campo? Eu vou voltar lá, mas você sabe o que é campo gravitacional? Então a gente faz uma analogia. Quando a gente vai falar de campo magnético, você já sabe o que é elétrico, o que é gravitacional, entendeu? E aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu vou começar a falar de corrente elétrica, tá? O que é corrente elétrica? Bem, corrente elétrica, não vou começar a falar de corrente elétrica não, tá? Mas olha só, se eu quisesse falar, por exemplo, sobre uma esfera qualquer em queda livre, coisas que vocês já viram antes, tá? Saindo de um ponto A aqui até chegar no ponto B aqui, ó, tá? Opa, calma aí que. Pronto. Aí você quer sair de um ponto A para um ponto B. Quer sair aqui de um ponto A para um ponto B. Olha se não é tudo conteúdo que vocês já viram. Beleza. Quem vai fazer o papel da minha. O que é corrente elétrica? Tá? Corrente elétrica, vou fazer sempre uma analogia aqui para não parecer que eu estou estudando uma coisa muito abstrata, né? Como eles costumam colocar a parte de elétrica, tá? É, aí vou colocar aqui também voltagem. Voltagem, nós não fizemos voltagem elétrica, nós não fizemos prova, tá? Mas nós vimos esse conteúdo, ele está lá no volume 1, tá? Voltagem elétrica e beleza, por enquanto acho que tá bom. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, tá? É o seguinte: são partículas em movimento. Essa aqui é um exemplo de uma partícula em movimento, tá? O que eu preciso para movimentar? Energia, né? Energia cinética, energia potencial, eu preciso de energia, tá? Então tá. Aqui eu tenho uma energia potencial que está no ponto A. E aqui eu tenho uma energia potencial, que eu falo ponto B. Essa energia aqui, eu coloco ela como zero, né? E essa daqui eu sei que eu tenho um valor qualquer, sei lá. Eu vou chutar, tá? Só para ter o que falar aqui. 100. Beleza? Ótimo. Então eu tenho essa diferença de energia. Tudo bem? Então tá. Quando eu vou falar de uma tomada, vou pegar a tomada moderna aí, tá? Quando eu vou falar de tomada, não, deixa eu, tá? Eu tenho 3 pinos ali.
eu tenho um pino central aqui, tá certo? Eu tenho um outro aqui, eu vou até mudar a cor dele. Eu tenho um. Geralmente a gente fala que é. Não, fica ruim. Um positivo e outro negativo. Eu vou colocar esse aqui de vermelho. Então, isso aqui faz de conta que é uma tomada, muito bem feita, inclusive, né? Modéstia à parte. Tá aqui, uma tomada. Vai ficar mais claro o que eu estou querendo fazer aqui, beleza? Vai ficar mais claro. Quando eu vou falar de voltagem elétrica, eu estou falando, de certa forma, sobre energia. É como se fosse a voltagem no ponto A fosse 100 volts, tá? Volts, quem está acostumado a ouvir aí. E do ponto B fosse 0 volts, tá? Eu podia ter usado até o 110, né? Aqui é como se fosse a mesma coisa, tá? Como se fosse 100 volts. Aqui, o outro pino que você usa lá na tomada, 0 volts. E esse aqui é o que a gente chama de neutro, tá? O neutro, grosseiramente, é o seguinte, é como se fosse uma porta de emergência. Se tumultuar muito, que tiver muita partícula querendo passar, né, para não ter um curto-circuito, não pegar fogo, tem essa porta de emergência aqui. Alguns elétrons vão sair por aqui, beleza? Como assim? Quando eu ponho a tomada aqui, tá? Essa diferença de energia aqui, ó, de um lado é 100, do outro é 0, faz com que a minha corrente elétrica, que eu vou fazer analogia com quem a gente sabe lá, tá? E a minha lâmpada muito bem feita de cabeça para baixo aqui, não precisa ser de cabeça para baixo, né? E uma lâmpadazinha aqui, ela Ô, funciona. Carlos, Oi, desculpa interromper, só porque Marcel tá pedindo pra ô, aceitar, por Marcia, eu favor. agradeço. Eu que agradeço. Então, minha lâmpadazinha, ela faz isso aqui, ó. E eu vou mostrar tudo bonitinho depois. Que lâmpada, viu? Modéstia à parte. É uma lâmpada muito bacana aqui, ó. Então, a corrente elétrica ela entra, tá? Ela entra. Aqui dentro ela passa num circuitozinho. Eu vou pegar aquela mola antiga, aquela lâmpada antiga, né? Que tinha um filamentozinho, tá certo? Então, sai daqui. Então só passa nesse filamentozinho. Quem que seria. Por que a minha partícula A sai de A e vai para B? Porque ela está livre e tem uma diferença de energia entre o ponto A e o ponto B. Ela tem muita energia no ponto A, então ela tem energia suficiente para pular para B. Por que a minha corrente elétrica? O que é a minha corrente elétrica? Minha corrente elétrica nada mais é do que partículas. Só que minha corrente elétrica não são qualquer partícula, né? É um certo número de elétrons, depois eu ponho a fórmula direitinho, é um certo número de elétrons que movimenta com o tempo. Você poderia falar que aqui tem várias partículas movimentando com o tempo, várias partículas caindo aqui, graças à diferença de energia com o tempo. Então, quando eu falo de corrente elétrica, eu estou só falando de um elétron que está saindo de um ponto A para um ponto B e ele está saindo porque tem uma diferença de energia. Quem deu essa diferença de energia? Se eu estiver falando de uma bateria, né, é a bateria lá, né, do seu celular lá, de aproximadamente 5 volts que está fazendo isso. Se eu estou falando da tomada da sua casa, né, é a CEMIG, que está proporcionando uma diferença de energia, igual está na partícula aqui. Ela te entrega uma tomada e nessa tomada tem uma diferença de energia. Ela te dá, é como se ela te desse uma tomada, te alugasse, né, uma tomada que você paga todo mês, onde um pino, até pouco tempo esse pino nem, esse do meio nem existia. Então ela te dá um pino onde tem energia e um pino onde não tem, digamos assim. E ele fala o seguinte, ó, se você ligar a tomada do seu aparelho aí, automaticamente você vai ligar um ponto ao outro, ou seja, você vai soltar a partícula
e ela vai cair. Ou seja, quando você botar a tomada, você vai estar ligando um ponto ao outro e as partículas nossas aqui da CEMIG vai passar na sua casa, deixando energia na sua lâmpada ou na sua televisão ou onde for, ok? Então, nada mais é voltagem elétrica. Quando eu falo que uma tomada é 110 volts ou 220 volts, é um jeito da CEMIG falar assim: não, eu estou disponibilizando para você, se você quiser usar, uma diferença de energia de 220 zero ou 110 joules, 110 volts, por exemplo. Eu estou disponibilizando. Se você quiser ir ligar esses pontos, soltar a partícula, você vai gastar energia, eu vou te cobrar no final do mês, né? Então, grosseiramente, as análises que eu fazia antes, só que no mundo macroscópico, no mundo grande, eu vou passar agora a fazer no mundo micro, no mundo microscópico, tá? Então, tem partículas movimentando? Tem, só que agora são elétrons, tá? E como são elétrons, então eu vou falar que é uma certa quantidade, esse número de elétrons, tá? Esse número de elétrons, como são milhões, tá? O problema é só esse, quando o mundo é microscópico, né, ele passa a ter milhões, né? Então esse número de elétrons, como são milhões, eu escolhi uma quantidade de carga, uma certa quantidade de carga. O que é isso? Ô, gente, como são milhões lá na química também, eu optei por, lá na química eu não optei por falar, em vez de falar de milhões, eu não pego um mol, que é 0,02 vezes 10 a 23 espécies químicas, o que for. Aqui eu vou trabalhar com unidade semelhante a essa daqui. Um elétron, tá certo? Ele tem uma carga, vou colocar aqui uma carga, tá? De 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá certo? Eu já vou passar para a unidade mais usual de corrente, mas eu tenho que explicar o que é corrente. Então, aqui, a 10 a 23. Eu também estou falando de uma coisa que não é pequena, não, 10 a menos 19. Então, se eu pegar um coulomb, que é uma unidade de carga que eu tive que criar, imagina quantos elétrons, quantos elétrons eu não tenho aqui. Eu tenho bilhões de elétrons, tá certo? Então, como eu não quero mexer com números na ordem de grandeza de bilhões, eu vou e resumo chamando a minha carga, tá, de um coulomb. E um coulomb tem muito elétron, um coulomb, tem bilhões de elétrons. Então agora, quando eu for falar de carga, eu vou falar de coulomb, que é uma unidade, tá? É uma unidade de carga, ok? Então tá aí. Então quer dizer que a minha fórmula de corrente elétrica, tem um capítulo só para falar disso aí, eu acho que é um pouco desnecessário, é uma quantidade de carga por tempo. Tudo isso que eu estou pincelando aqui no geral, eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Nada impede de me interromper aí. Bem, ô Júlia Coelho, perdão. Aí o que que acontece? Aqui eu tenho o resumo de de um capítulo. Aqui eu falava de partículas se movimentando graças a essa diferença de energia, e aqui eu estou falando de uma quantidade de elétrons que se movimenta com o tempo. Né? Qualquer um aí, para ir em qualquer lugar, gasta um tempo para fazer isso. Tá certo? Voltagem é essa energia, ela é similar, é análogo ao que eu tinha lá em trabalho energia, como energia potencial, aqui eu tenho voltagem. Então um elétron só vai sair do 110 ou do 100 volts, passar pela lâmpada, gastar energia. O que é elétron? Afinal de qual o papel do elétron? Opa, qual que é o papel do elétron aqui pra gente, tá? O papel do elétron aqui, tá? Escrevendo direito, né? O papel do elétron aqui é transportar energia, tá? O papel dele é esse. O que a CEMIG nos vende, na verdade, é elétrons. Se ela está entregando para sua casa, se ela está
Se você fez sua ligação elétrica lá e você tem 110 em cada tomada sua, ou 220, vou mostrar a diferença depois, é problema seu. Só que o que ela está te vendendo, tá? São elétrons. Por que elétrons? Porque são eles que transportam, que são os portadores, tá? Portadores de energia, tá? São eles que transportam energia para sua casa. Na verdade, a CEMIG não está te vendendo 110 ou 220. Ela está te vendendo, senão ela ia vender mais barato para uns, mais caro para outros. Né? Tem estado inteiro que só tem 220. Bahia, Paraná, tem uns que só tem 220. Né? Então, senão ela é. CEMIG não é lá, né? Mas fala assim, tem muita casa 220, né? Então, em muita casa 110. Tem um número superior de casa 110 em Minas Gerais do que 220. Então, ela atenderia diferentemente. Não é isso que acontece, tá? Esses 110 volts, ele significa que está fornecendo 110 joules de energia para cada um coulomb. O que é coulomb? Alguns milhões de elétrons. Quando você contrata o serviço de 220, contrata não, perdão, instala na sua casa 220, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai te, para ela é desvantagem. Ela está te cobrando um coulomb, tá? Desvantagem entre aspas, né? Aqui, se você tem uma tomada 110, você fala, amigo, infelizmente eu estou querendo te fornecer, eu gosto muito de fazer essa analogia, é como se fosse a Copasa. Olha, estou querendo te dar água. Eu vou te mandar X água. Só que se o cano lá é fino, é como se você estivesse meio que pagando por tempo, né? Vai chegar pouca água na sua casa. Agora, se você colocar um cano grosso lá, eu vou te cobrar, por exemplo, 10 minutos de água. Se fazendo uma analogia, depois eu volto aqui. 10 minutos de água. Se o cano é fininho, você está na desvantagem, tá? Se o cano é mais grosso, você vai se dar bem. Então a CEMIG, na verdade, ela te vende um coulomb. Se a sua tomada é 110, ela te dá 110 joules para cada um coulomb. Se a sua tomada for 220, ela te dá 220 joules para cada um coulomb. Ela vai te cobrar o mesmo tanto. Só que cadê a vantagem, então, Carlos, que eu não estou vendo nenhuma? Bem, a vantagem é, se você precisa na sua casa, por exemplo, de 440 joules para passar o mês ali, só um exemplo, tá? Que é pouquíssima energia isso aqui. Nem a lâmpada do banheiro. Então, 440 joules para passar o mês. Se você tem uma tomada 110, a CEMIG vai ter que te dar 4 coulomb. Se você tiver uma tomada 110 volts. Mas se você tiver uma tomada 220, ela vai te dar só 2. Se você tiver uma tomada 220, ela vai te dar só 2. Então, no final das contas, o cara que tem 110, ele está pagando mais do que quem tem a 220. Depende de quem para colocar 220, só de você, tá? Não depende mais de ninguém, tá? Hoje em dia, dificilmente eu vou falar, não, seu padrão é velho, você tem que pedir para a CEMIG trocar. A maioria hoje, por exigência da CEMIG, são padrões mais novos, tá certo? É raro hoje ter um padrão que limita, né, só por 110. Beleza? Então a grande vantagem está aí. Se você tem a tomada 220, você está pagando mais barato no final das contas. Beleza? Então, a grosso modo, isso aqui, ó, tá? É 2 capítulos de física, tá? Parece que eu estou sendo, não, não resolvi exercício, beleza? Isso aqui é 2 capítulos. É um jeito diferente de falar de partículas que estão movimentando, e você sabe que ninguém movimenta de graça, todo mundo precisa de uma energia para variar, para movimentar. Lá na elétrica, quem está movimentando não é uma partícula desse tamanho, são elétrons, são milhões de elétrons, eles são os portadores de energia, eles levam energia de um lugar para o outro, tá? De certa forma, essa partícula A vai fazer isso, porque ela chegou aqui sem energia potencial, mas ela transportou energia para cá, porque chegou aqui embaixo com energia cinética. Então ela transportou sim, né, energia de um ponto ao outro, tá certo? Ela só mudou o formato dessa energia
mas ela transportou energia de um lugar para o outro. Aqui o elétron vai fazer a mesma coisa. A minha energia potencial lá tem uma analogia para ela aqui, ó, tá? É a voltagem que eu estou o tempo todo lidando com ela, tá certo? Então eu quero levar, deixa eu ficar de olho no tempo aqui. Eu quero levar um, alguma coisa de um lugar para o outro, tá? Eu quero sair de um ponto A, opa, eu quero sair de um ponto A, tá? Para um ponto B. Beleza. Simples assim, tá? Então vou sair de um ponto A e quero chegar no ponto B. Só que eu encontro algumas dificuldades no caminho. Essas dificuldades eu represento elas assim, ó. Agora eu estou começando a falar de circuito. Beleza? E eu acho que eu nunca tentei simplificar, colocar de forma tão simples, circuito. O que seria o circuito elétrico? Perdão. O que seria o circuito elétrico? A cinemática da elétrica aqui. Nossa, tem gente que vai até me criticar por isso. Por quê? Porque eu não estou querendo complicar, não. Pelo contrário, tá? Cinemática a cinemática lá, ela fala de quê? A posição inicial, posição final, trajetória, não é isso? Aqui, de certa forma, se você vai andar circuito, né? Circuito de exercício, circuito de corrida, é um trajeto que você vai percorrer. Quem vai percorrer esse trajeto? Elétrica, elétrons, tá? Antes você estudou lá em cinemática que era pessoas, partículas, blocos que vai sair de um lugar para o outro. Eu podia falar circuito, partícula, né? Sei lá, circuitos de blocos. Aqui eu estou falando de um caminho que eu estou traçando. Só que eu tenho maneiras de representar certas dificuldades. É como se eu tenho que sair de A para B, eu tenho que subir um morro. Então tá aqui, tá? Só que antes, deixa eu colocar. Eu não queria perder meu circuito, não. Foi mal. Só que antes, deixa eu mostrar como é que seria isso. Eu vou mostrar isso melhor depois no aplicativo. Então você chegou aqui. Opa, você chegou aqui, tem uma lâmpada. Você tem que passar dentro dessa lâmpada. E para passar dentro dessa lâmpada, você vai deixar você vai deixar uma quantidade de energia lá. Então tem um pontozinho aqui da lâmpada que você vai encostar nele, né? A lâmpadazinha, né? Lembrando, ela tem um negocinho aqui, né? Você, como fosse uma rosca aqui, né? Pra você instalar ela, né? O vidro. Só que lá dentro, eu vou pegar a antiga, não vou pegar a gás. Você tem uma molinha lá. Então tem aí uma lâmpada, tá? Não dá pra fazer muitas não, tá? Não ficou boa isso aí. E beleza, no meio do caminho eu tinha uma lâmpada. Tá certo? Então eu vou levar energia para essa lâmpada. Eu vou sair do ponto A, vou levar energia para essa lâmpada e vou embora. Tá certo? E como eu falei, nem sempre eu vou desenhar uma lâmpada lá, tá? Não vou desenhar uma televisão aqui não, mas a fiação, eu estou usando fios para poder levar elétrons de um lugar para o outro. Vamos fazer isso bonitinho, depois eu vou mostrar tudo melhor ainda. Eu estou levando, deixa eu dar um zoom num fio desse daqui, ó, tá? O que eu tenho aqui? Num fio desse aqui. Eu tenho, né, um material de cobre e ali dentro eu tenho elétrons movimentando. Esses elétrons que estão movimentando ali dentro, que estão saindo aqui do meu 220 aqui, volts, que é o ponto A, e vai chegar aqui do outro lado aqui, que é o B, tá? Que é o 0 volts. Chegar aqui eu gastei minha energia toda, tá? Passei por uma lâmpada e passei por uma resistência, que eu chamo de R, uma dificuldade. Por quê? Porque à medida que eu estou andando aqui, ó, tá? Qualquer caminho que você escolhe para ir em algum lugar tem as suas dificuldades, sei lá, morro, gente na sua frente, carro na sua frente, enfim. Então você tem uma certa dificuldade. Ao longo do caminho, você perde um pouco de energia. Você não chega lá bonitinho, 100%. Você vai perdendo com o tempo. Você perde um bocado para acender uma lâmpada, uma outra resistência qualquer. Isso aqui é uma resistência, tá? O que é isso? É só para representar a dificuldade. Não dá resistência.
Não dá para ficar desenhando uma lâmpada toda hora, tá? Então essa resistência ela poderia representar uma TV, tá ok? Uma geladeira, né? É, Ô, um Carlos, chuveiro. Oi, o que determina, por exemplo, é, vai sair do ponto A com 220 volts e aí vai acender uma lâmpada. O isso. que que determina a quantidade de volts que essa lâmpada vai gastar? É tipo a informação dela? Se ela é Exatamente. 100 volts, por exemplo? Exatamente. Tem uma que a gente fala valores nominais na lâmpada. Quando você vai comprar a lâmpada, ela tem uma especificaçãozinha lá. É, você vai comprar uma lâmpadazinha, ela vem com umas especificações. Por exemplo, ela fala. Hoje a de LED ela é bivolt, então nem fala mais, né? Você compra uma lâmpada de LED ali, se você instalar ela 110, está gastando mais energia. Você instalou ela 220, já está funcionando numa boa, mesmo brilho, mesmo luminosidade, só que você está gastando menos, ok? Beleza, deixa eu só desligar o negócio aqui rapidinho, cara. Bem, então, naquela lâmpada um pouquinho anterior à de LED, né, e a mais antigona que eu desenhei aqui, ela vinha uma especificação. Ela vem uma especificação 110, por exemplo, ela vem com a voltagem, com a potência. Você escolhe a potência. A potência, eu já vou demorar um pouco mais para explicar, está relacionado com brilho, né? Você comprar lá uma lâmpada lá de 20 watts, é porque você está querendo um determinado brilho. Aí você acha essa lâmpada também de 220 com o mesmo brilho, certo? Com o mesmo brilho. Beleza. Então é isso aqui que determina quanto que ela vai precisar de energia, tá? Por exemplo, aqui está falando que ela vai precisar, ela consome potência vocês estudaram em outros conteúdos, mas aqui não é diferente não. Tanto numa situação como outra, ela consome 20 joules por segundo. Vocês fizeram até exercício sobre isso, aí eu estou viajando aqui. Então, essa potência da lâmpada que você escolheu, ela fala, ó, preciso de 20 joules por segundo. Quantos coulombs você vai precisar levar lá? Ah, vou levar. Se eu levar um coulomb para você, nossa, é 110 joules, é muita energia. Eu vou levar menos de um coulomb lá para você lá. Vou levar 0,10 coulombs lá de energia, de partículas, que você não está precisando de tanta energia. E todo aparelho, TV, celular, chuveiro, secador, tudo que você imaginar, ferro de passar roupa, todos têm essa especificação, falando em qual tomada que você deve levar e qual energia que é a potência, qual energia que ela converte, qual energia que ela precisa, tá? Ficou 100% não ficou não, porque tem alguns conceitos que eu tenho que trabalhar ainda. Mas melhorou um pouquinho aí, Maria Eduarda. Sim, sim. Sim? Obrigada. Bem, então essa resistência não dá para poder ficar desenhando uma TV, uma geladeira, um chuveiro, um secador de roupa toda hora, né? É uma máquina de lavar. Então eu represento esse consumidor de energia, tá? Como sendo R, resistência. Por que é difícil passar aqui, a gente representa assim? Porque ao passar ali eu perco energia. Eu deixo uma certa quantidade de energia ali. Assim como eu deixo aqui na lâmpada também, quando eu passo aqui na lâmpada. Tá certo? Eu vou ter que ligar o ponto A e o ponto B numa tomada, né? Senão nada que tiver entre eles funciona. Tá? Então isso aqui é minha casa. Tá ok? A minha casa, grosseiramente, ela funciona assim. A CEMIG manda elétrons que carregam energia e cada aparelho meu consome uma certa quantidade de energia. Certo? Vou pegar um secador de roupa, que é o melhor exemplo. Vou colocar aqui, vou exagerar aqui, eu vou voltar depois, só para não ficar. Digamos que eu tenho um secador de roupa lá e ele gasta justamente, ele tem uma potência de 140 watts. O que significa isso? Significa que ele precisa de 440 joules em cada segundo. Ele converte, ele pega 440 joules de energia elétrica, converte calor para secar seu cabelo. Beleza. Se você usar a tomada 220, né, o que vai acontecer?
Se você usar a tomada 220, vou colocar aqui. Se você usar a tomada 220 volts, significa que você terá 220 joules em cada 1 coulomb. E aí a CEMIG vai mandar 2 coulombs para você, porque que aí você consegue seus 440 joules que você está precisando para você secar seu cabelo, certo? Mas se sua tomada é 110 volts, você não vai deixar de secar seu cabelo, não. É 110 joules para cada 1 coulomb. Então a CEMIG vai fazer, opa, eu vou mandar para você então 4, depois eu te cobro no final do mês, senão você não consegue secar seu cabelo direito, aí seu secador vai ficar fraquinho. Então eu vou te mandar os 440 joules do mesmo jeito. Só que eu vou mandar 4 pessoas levar, porque o caminho para chegar na sua casa aí não é muito bom não. E agora, se você tem a tomada 200 mil, vou mandar só 2, já consegue levar a energia que você precisa. Então, grosseiramente, são essas especificações que todo equipamento é obrigado a ter, que determina quanto de energia que eu vou deixar em cada lugar, certo? Cada um, beleza? Tranquilos? Então, grosseiramente, eu falei que eu preciso ter uma diferença de energia de um ponto para o outro, senão eu não vou, né? Eu tenho que ter energia para sair do lugar. Eu quem? Elétrons. Os elétrons são os portadores de energia. E à medida que ele vai percorrendo a sua casa, ele vai deixando um pouco de energia para cada um dos equipamentos aí. Tá certo? Cada um deles. Beleza? O que, que determina isso? Que cada um tem na tomada, na etiqueta, escrito em algum lugar lá, qual é a potência, qual é o consumo dele, né? Por segundo, inclusive, né? Por segundo. A potência é a energia por segundo. Então, TV gasta pouco, computador também gasta pouco, né? Monitor gasta pouco, relativamente pouco, né? Os vilões geralmente é o chuveiro, né? A geladeira, né? Porque ela fica o tempo todo ligada, você abre ela demais, ela funciona mais. É, secador de cabelo depende do hábito de sua casa, né? Também é um grande vilão, porque aproximadamente um secador aí em torno de 700 watts, depende muito se, do secador, mas se for no cabeleireiro, o dele é 1.100 watts, né? Porque é mais industrial. O caseiro geralmente é 700 watts, então são 700 joules por segundo. É que você não fica tanto tempo secando cabelo, mas é um vilão, ele consome bastante. Chuveiro é da ordem de 200, só pra gente ter uma noçãozinha, 2.000, 2.000, 2.200 watts até a 5.000 watts. Ou seja, é de 2.200 joules por segundo de energia, isso ligado no verão, né, até 5.500, 5.000 joules quando ligado no inverno, para aquecer bem. Então é um grande vilão aqui, né? Só que espera-se que você não fique tanto tempo assim no banheiro, porque é um carinha que em 15 minutos ali consome bastante energia. Beleza? Tranquilos? Bem, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu falei dos tópicos. Isso aqui é um tipo de circuito, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, se coloquei que circuito elétrico, né? É um circuito que o livro de vocês aí, é que eu consultei tanto material que para ver como que eu poderia falar isso de forma mais simples, literalmente simples, sem faltar o conceito mais importante. Isso aqui é o que o seu material chama de circuito simples, tá? Vocês vão ver lá. Depois eu vou, isso aqui vai, não é que vai ficar complexo não, mas aí depois eu vou começar a fechar o circuito, ok? Só que para isso, beleza? Eu vou, ok? Deu um probleminha no meu zoom aqui, tá? Nós vamos, deixa eu voltar aqui. Aqui é a bateria, como que ela funciona por dentro, tá? É uma forma de mostrar como que a bateria funciona quando ligada a um fio. Aqui ele deu uma ampliada no fio, né? Mostrando os átomos, os elétrons, o comportamento dos átomos e elétrons quando tem uma corrente elétrica passando. Aqui é uma das formas mais importantes de elétrica, VRI, né? Que é a resistência do aparelho. A corrente, que são os elétrons que estão movimentando.
ok? Esses elétrons que estão movimentando, estão carregando energia. Qual energia? O V. Quando eu falo que o V é 100, é porque eles estão carregando 100 de energia, ok? E aqui é um laboratório onde eu vou montar um circuito elétrico. Antes de ir para o circuito que está no material de vocês, eu vou montar um circuito, né? Simular um circuitozinho aqui com bateria, com fio, com lâmpada, tá? Porque fica mais didático e eu vou entender melhor como que está lá no material de vocês, ok? Uma bateria, por exemplo, tá? Então eu vou falar sobre isso daqui antes de entrar nos slides, ok? Só para a aula não ficar muito extensa e eu gastar não sei quanto tempo para editar a aula aqui, eu vou só pedir 10 segundinhos aí para poder encerrar essa daqui e imediatamente já começar a outra, ok? Ok.